vai ser bem difícil, mas eu vou tentar ser racional depois desse jogo, dessa vitória sofrida, difícil, improvável lá pelas tantas. E, rapaz, e com o juiz tentando nos eliminar hoje já da Libertadores, mas nem o juiz, nem o Estudiantes e nem a Argentina foi capaz de eliminar o Grêmio hoje. E vai com imagem ruim mesmo, tá? Vai com imagem ruim, iluminação péssima. Hoje tá valendo tudo. Caras, que jogo, velho, que jogo. Eu tô tão, eu tô com a adrenalina tão alta, ou como diria o Paulinho Gogó, minha naftalina subiu tanto que eu tô suando assim, tô transpirando muito. Só que meu semblante tá calmo, mas, cara, o que eu gritei nesse jogo aí, o que eu gritei no gol, não tá escrito, cara. E o que eu me irritei com a escalação também não tá escrito. Eu tô gravando agora, acabou de acabar o jogo, é 9h10 agora. Eu nem vi a coletiva do Renato ainda, vou olhar. E vamos lá, como eu falei, eu vou tentar ser racional, tá? Mas, assim, em algum momento eu vou me perder, tá? Então, começar falando na vitória, da péssima arbitragem, tá? Da péssima arbitragem. Ah, o Enzo Pérez, eu nem vou falar do lance do Vila Sante, que o cara chegou atrasado, porque o pessoal tá compartilhando o print da imagem parada. Eu até acho que o lance do cara poderia ser amarelo mesmo, tá? Mas se fosse expulso não seria absurdo. Da sola que o cara dá no Vila Sante lá. Agora o Enzo Pérez tinha que ter sido expulso pela cotovelada no Cristaldo porque tem um movimento, né? Tem um movimento. E se ele tivesse sido expulso, automaticamente o Vila não teria sido expulso e talvez a gente até não ganhasse o jogo, eu não sei. Mas a gente teria se colocado numa posição de menos sofrimento, eu acredito. Tá? Então esse é para começar, para não dizer que a gente reclama só na derrota, né? A gente não chora só na derrota, eu vou chorar na vitória também. Vou chorar porque o Grêmio foi prejudicado hoje. Né? O árbitro foi bastante mal no meu entender no jogo e quase que ele nos elimina da Libertadores como se o jogo por si só não fosse difícil, né? Outro ponto, não é porque no final do jogo a gente acabou ganhando que eu acho que eu acho que o Renato acertou. O Renato errou muito hoje na escalação, ao meu ver. E ficou provado quando ele mexeu, né? O Galdino e o JP Galvão, eles não poderiam ter saído jogando. Nenhum dos dois. O JP eu entendo, porque a gente não tem um centroavante reserva, sendo que André Henrique e até o Jardiel, que provavelmente nem jogaria hoje, mesmo que tivesse possibilidade, e o Diego Costa, que é o titular, estão todos machucados, né? Então, o JP eu discordo, mas eu entendo. Agora, o Galdino, assim, ele contribuiu defensivamente, né? Então, no primeiro tempo, a estratégia do Renato de não levar gol no primeiro tempo, ela funcionou bem. Foi um jogo bem fraco no primeiro tempo. Eu não achei que o Grêmio fez um grande jogo no primeiro tempo. Achei que o Grêmio controlou o jogo, só. O Grêmio teve controle do jogo, não correu riscos. E quando teve a chance de fazer gol, o Soteldo errou. E o Soteldo atrapalhou muito o time no primeiro tempo. Ele amarrou muito os contra-ataques, ele prendia muito a bola, ele driblava para trás, ele passava sempre em diagonal para trás, ele não é vertical, né? E o primeiro tempo aí, defensivamente, eu não tenho crítica nenhuma ao Grêmio. ah, e ofensivamente faltou muito, muito, muito. Especialmente porque o Soteldo e o Galdino não contribuíram nada. Eu li no intervalo alguns comentários do pessoal dizendo que o Soteldo estava muito bem no primeiro tempo. Mas na verdade isso é uma ilusão completa, porque o Soteldo não estava bem no primeiro tempo. Ele estava participando muito do jogo. Mas eu não consigo concordar com isso de que o Soteldo jogou bem no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, para minha surpresa, tá? O primeiro que o Grêmio voltou com o mesmo time, né? Não mexeu. Mas o Grêmio estava jogando bem no segundo tempo. O segundo tempo, sim, o Grêmio estava jogando bem, né? Jogando melhor, teve chance de gol, a bola na trave, que foi um pecado do Cristaldo. Logo depois ele tomou uma cotovelada, o cara não foi expulso. E o lance do Vila, que até então estava desfilando o futebol, o Vila Sante é muito bom jogador, eu não vou crucificar ele por conta da expulsão, né? E ele levou um pouco de azar ali, né, naquele lance, porque realmente ele chegou atrasado, realmente o lance era para amarelo, né? Mas ele não quis fazer aquilo, foi um ocorrido de jogo, né? E aí foi justa a expulsão dele ali, mas talvez ela não acontecesse se o infeliz do Enzo Pérez tivesse sido expulso pela cotovelada, que foi uma agressão, né? O Cristaldo ficou com a boca cheia de sangue lá e o cara não foi expulso, né? E nem pro VAR interferir e dizer, ó, revisa aí, né?
A bola na trave do Cristaldo foi um pecado, né? Uma paulada. O Cristaldo no primeiro tempo sumido, né? Não estava participando muito, no segundo tempo muito bem o Cristaldo. Só que teve o seguinte, a gente precisa agradecer muito o Vila Sante pela expulsão. Muito, muito. Porque, claro, o Renato já ia mexer, né? Ia botar o Natan e o Gustavo Nunes. Porém, a expulsão fez com que o Renato tirasse os caras certos, porque eu não sei se eram aqueles que ele tirou que iriam sair, isso a gente nunca vai saber. E provavelmente na coletiva o Renato vai dar algum jeito de, em algum sentido assim, se colocar como sendo um estrategista, um esperto, né? Enfim. Claro, é mérito dele ter colocado esses caras, ele poderia ter mexido de outra forma, né? Mas, cara, se o Natan e o Gustavo Nunes tivessem começado o jogo, será que a gente não teria ganho o jogo de forma mais fácil? Né? Nós poderíamos ter perdido, né? Falar depois é muito fácil. Mas essa crítica foi feita antes do jogo por todo mundo. Então, eu acho que até o Grêmio não sofreu tanto, tá? Mas o jogo se mostrou muito mais tranquilo, né, entre aspas, do que a gente imaginava. Os Estudiantes, não sei se pela sequência de jogos, mas se bem que o Grêmio também vem de uma sequência de jogos, né? Mas o fato é que o Renato amarrou bem o Estudiantes ali. O Estudiantes não conseguiu criar nada, 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 até, claro, a expulsão, né? E aí entra os Piá ali, entra o Natan e o Gustavo Nunes, e para não ser injusto, entrou o Dodi também, que entrou bem demais, cara. O Dodi entrou muito bem no jogo, na minha opinião. E aí eles precisaram de 3 minutos para criar um gol num contra-ataque, jogando contra um time de caras de beirando os 40 anos. Eles tinham dois meio-campistas de quase 40 anos e um zagueiro de quase 40 anos. É óbvio que no segundo tempo esses caras iam estar mortos, né? Então eu acho que o Renato ia mexer na hora certa, de repente ali, mas ele acabou sendo acelerado por conta da expulsão. E aí o mérito dele é não ter se acadelado, né? Ele podia ter mexido diferente ali, colocado o time para trás para segurar empate. Mas ele mexeu bem, né? Então eu preciso dar esse reconhecer isso. Mas eu sou crítico ainda da escalação inicial. O Grêmio poderia ter começado o jogo melhor e ter ganho o jogo antes da expulsão. Tá? Essa é a minha visão e eu não consigo mudar só porque o Grêmio ganhou o jogo no final ali com tudo o que aconteceu, né? Então, para não fugir da característica aqui do canal e da minha característica, passando jogador por jogador, vamos começar de forma polêmica ali pelo Marquezin, né? Que no impedimento do cara que foi por um fio de cabelo, o Marquezin falha ali, né? Na defesa. Só que o desvio é muito em cima, cara. Ia ser um frangaço, tá? Mas até então e depois disso, o Marquezin fez um jogo muito seguro, cara. Muito seguro. Ele foi muito bem, ele saiu bem do gol várias vezes. Ele repôs bem a bola, na minha opinião, né? Se posicionou bem. Não precisou fazer nenhuma defesa muito difícil, mas teve um lance no primeiro tempo ali que ele sai nos pés do cara ali, dividindo com o Eli, com o atacante do Estudiantes. E pra mim ele fez um jogo muito seguro, tá? E talvez seja um sinal ótimo pra gente que essa falha que ele teve quando não valeu, pode ser um sinal de que a sorte tá do nosso lado, do lado do Marquezin também. O JP foi muito bem na direita, na minha opinião, muito bem. E ele tem problemas defensivos, mas hoje ele quase não cedeu chances ali pro Estudiantes. E quando ele apoia, ele é muito perigoso, né? Então o João Pedro foi bem pra mim. O Jeromel até tem o azar ali, e aí não é culpa. Aí eu preciso fazer um reconhecimento aqui que eu critico bastante, critiquei o departamento médico do Grêmio, mas a lesão que ele teve não é culpa de ninguém, né? É uma questão de jogo ali do deslocamento do ombro e tal. Infelizmente faz parte do futebol, né? Mas até então o Jeromel estava desfilando em campo, não passava nada, 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 nada. O Jeromel estava desfilando em campo e o Jeromel, se pudesse ter ficado maneta ou perneta em campo, ele ainda assim seria o melhor zagueiro do Grêmio em campo, né? E aí ele teve que sair logo no começo do jogo, né? No meio do primeiro tempo. E aí eu duvido que qualquer um que tá aí do outro lado, quando anunciaram que o Rodrigo Eli ia entrar, não ficou com frio na espinha e disse, pelo amor de Deus, cara, é jogo pro Gustavo Martins, que tem velocidade, que sabe sair jogando. E o Renato me chama o Rodrigo Eli. Na hora mesmo eu já tuitei ali que eu não acreditava, né, cara, que o Renato deve nos odiar para colocar o Rodrigo Eli. Porém, né, como eu sou muito bom para criticar, eu preciso ser bom para reconhecer. O Rodrigo Eli fez partida de Jeromel hoje. Ele fez uma partida de Jeromel. Ele não errou um tempo de bola aérea, não errou. Ele acertou bote, ele antecipou, ele soube sair jogando. Hoje, para mim, o Rodrigo Eli hoje foi irreconhecível, porque ele jogou muito bem, tá? Dentro, né, da normalidade do jogo, porque até, assim, o Grêmio foi menos exigido do que eu esperava. O Estudiantes não estava muito inspirado hoje no ataque e acabou fazendo só chuveiro no final do jogo. Eles tentavam algumas tabelas ali e tal, mas o Grêmio estava com bastante gente no meio da área, ali no miolo, né?
E aí no final eles tiveram muitos cruzamentos, mas a gente reinou soberano ali, então preciso reconhecer que o Rodrigo ali foi muito bem. O Kahneman, quando joga Libertadores, cara, esquece. O Kahneman vira o Rudiger jogando Libertadores, cara. É impressionante, cara. Impressionante. O Kahneman joga demais, cara, Libertadores. E só pra contrariar todo mundo que pensa que ele vai levar cartão, hoje até tinha algumas odds especiais nas casas de apostas ali pra cartão do Kahneman, tava turbinado e tal. E adivinha? O Kahneman não levou cartão. Na esquerda, o Fábio, pra mim, foi o melhor em campo, tá? Na minha opinião, o Fábio foi o melhor em campo. Claro que quem quiser dizer que o Nathan Fernandes foi o melhor em campo, tá justo, né? Porque ele resolveu o jogo, né? Mas, cara, o Fábio jogou muito, muito, muito bem, né? Ah, a ponto de eu pensar que é o seguinte, se o Reinaldo voltar, o Reinaldo podia ficar no banco do Fábio, tá? Sinceramente, tá? Sinceramente, o Reinaldo não entrega metade do que o Fábio entrega defensivamente. E o Fábio foi muito bem. Claro, falta um pouco de apoio pra ele, né? Por conta da perna trocada, mas, cara, o Fábio jogou demais, cara. Jogou demais. Bom, o Vila Sante teve o azar da expulsão ali. Eu não considero que ele foi maldoso, que ele foi irresponsável. Acho que foi um lance de jogo ali. Chegou atrasado, faz parte, né? E o segundo cartão amarelo ali se fez justo ali. Mas tava jogando muito o Vila Sante. O que ele roubou de bola no meio-campo, o que ele antecipou, o que ele teve de bote certo, cara. Nossa, o Vila Sante joga demais, cara. E infelizmente a gente não vai ter ele no próximo jogo contra o Ashpato lá, que vai ser outra pedreira. Mas eu acho que lá daí joga o Dodi, né? Eu acho. Vamos ver. Mas é uma pena, o Vila vai fazer muita falta. Mas tava jogando muito bem. E aí nessa leva de reconhecer quando o cara vai bem, né? Sendo que eu critico bastante quando vai mal, o PP fez um jogo hoje, uma partidaça, cara, partidaça. O PP foi intenso e foi brigador e botou o pé e discutiu, empurrou, brigou. E não só isso, que só isso não resolve, né? Mas teve qualidade técnica no jogo que eu não esperava que ele tivesse, cara. Me surpreendeu bastante a postura do PP. E o PP não é um cara muito intenso, né? E ele é um cara que geralmente cansa rápido e tal. E ele foi até o fim do jogo e foi até o fim do jogo jogando bem, cara. Bem, ele foi uma boa válvula de escape diversas vezes. Ali apareceu bem, auxiliou bem o Soteldo lá. Apesar do Soteldo desperdiçar muito ataque. E foi muito bem, tá? Preciso reconhecer que o PP foi muito, muito, muito bem. O Galdino, na direita, no primeiro tempo ele fez uma partida razoável, tá? Eu vi gente dizendo que ele foi o melhor do Grêmio no primeiro tempo, tá? Não concordo, pra mim foi o Fábio, tá? Mas ele foi bem defensivamente. Ele pega a bola, começa a encerar, e ele fez umas boas aberturas de bola pro Soteldo e tal. Mas, cara, ele contribui pouco, assim, de forma efetiva, sabe? Ele participa muito, ele toca bastante na bola. Aí ele tem o drible, a força física e tal, mas cara, seria melhor se o Gustavo Nunes tivesse jogado, tá? Seria melhor. Talvez a gente até não ganhasse o jogo, a gente não tem como saber, né? Porque é tudo muito subjetivo. Mas o Galdino fez uma partida nota 6,5, tá? Não comprometeu, mas fez uma partida 6,5. Tomou um cartão idiota de gente de jogador burro, né? Deu uma trombada, uma chegada no cara, numa bola lateral, que o cara não tinha nada pra fazer ali, tava lá no campo de defesa deles lá. E ele tomou um amarelo e aí voltou pro segundo tempo pendurado e logo saiu do jogo, né? Inclusive, o segundo tempo ele começou mal no jogo. O Cristal do primeiro tempo um pouco apagadinho, né? Acho que por conta do jogo que o Renato pensou pro primeiro tempo, de se defender e tal. O Grêmio até ficou mais com a bola que o Estudiantes, né? Me surpreendeu bastante a postura ali. Mas numa proposta de tocar mais a bola, trabalhar ela e tal, uma característica meio Grêmio de alguns anos atrás, né? Me surpreendeu positivamente até a postura do Grêmio, achei que o Grêmio ia se defender mais. E aí o Cristaldo não apareceu tanto, né? Mas no segundo tempo o Cristaldo foi bem, foi bem. Tem a paulada na trave ali, que foi um pecado não entrar. Ele organizou bem o jogo no segundo tempo, na minha opinião. Ele tem um chute de fora da área perigoso. Ele tem um outro lançamento importante ali. Achei que o Cristaldo foi bem no jogo, tá? Foi um pecado realmente ele não ter feito gol. O Soteldo eu não gostei. Não gostei do Soteldo no jogo, tá? Porque o pessoal se ilude muito que cara que participa bastante do jogo joga bem. Mas o Soteldo, se vocês olharem com calma, tiverem a oportunidade de olhar os lances do Soteldo, ele pega a bola sozinho e ele vai passando o pé em cima da bola, passando o pé em cima da bola, passando o pé em cima da bola, chegando perto da linha de fundo. Aí ele para,
deixa chegar o segundo marcador, aí ele volta a bola, ou toca pra alguém, ou dá o drible, ou faz uma gracinha, mas tudo sempre pra trás. Ele não é um cara vertical, né? Vocês podem discordar de mim, não tem problema, tá? Mas se fosse o Soteldo no contra-ataque do gol, no lugar do Gustavo Nunes, não seria gol, tá? Porque o Soteldo não ia correr em velocidade pra ponta, ele ia chegar lá no bico da área, parar e voltar a bola pro meio. Porque é uma característica dele, ele não consegue mudar isso. Tá? Então, eu não consigo entender, assim, pra mim, voltando ao Pavon, o Gustavo Nunes tem que ser titular no lugar do Soteldo. O Soteldo é banco. O Soteldo não pode tirar a vaga do Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes é melhor, tá? E o JP Galvão, bom, se a gente colocasse, como eu brinquei no vídeo anterior aí, o Rodrigo Eli no lugar do JP Galvão pra trombar lá com os atacantes, ia dar na mesma, cara. Ia dar na mesma, porque ele deu uma bola, tá? Eu não vou ser injusto, ele deu uma bola pro Soteldo fazer o gol, o Soteldo perdeu, tá? Mas como o Soteldo perdeu, não se converteu em gol, então não foi uma assistência. Mas foi só o que ele fez o jogo inteiro, tá? Porque ele tava pilhado, brigando com os caras, empurrando, ele tomou amarelo por uma falta desnecessária logo depois da expulsão, né? Poder arriscando ser expulso também. Então, foi só isso que ele fez, tá? Ele só brigou, 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 mas ele não produziu quase nada. Ele fez um pivô que outro ali, mas de uma forma Brian Rodrigues, assim. E ele não produziu nada, cara. Não produziu nada. Eu não tenho essa pena que a imprensa tem ou que estão tentando ter, né, do JP Galvão, que o Grêmio tem. E pra mim o JP Galvão tem que ser o quanto antes do time. Espero que o Diego Costa volte logo, cara. Logo. Já contra o Bahia, tá? Não aguento mais olhar o JP Galvão jogar, não dá. O CCD, que é um lunático, elegeu, eu tava vindo no finalzinho do jogo agora, aliás, após o jogo aqui, antes de eu iniciar o vídeo, o CCD dizendo que o JP Galvão foi o melhor em campo. Cara, eu chego até a ficar sem palavras pra isso, tá? É, Se a gente botar o Nathan Fernandes de falso 9, né? O Nathan Fernandes joga muito mais e produz muito mais, tá? E eu não gostei do JP Galvão e acho que ele é um cara a menos. Quando o Vila foi expulso, a gente ficou com dois a menos, né? Dois a menos ali, porque o JP não produz nada, cara, nada. Eu não sei, eu não lembro se o Galdino já tinha saído ou não. Se o Galdino não tinha saído quando teve expulsão, a gente ficou com três a menos, né? E mesmo assim o Grêmio conseguiu resistir muito por um jogo defensivo assim, exuberante do Grêmio. Os quatro jogadores da linha de defesa ali, os laterais e os zagueiros, cara, eu tenho que reconhecer o Rodrigo, ele jogou muito hoje, muito, 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 muito. Bom, dos que entraram, o Dodi pra mim foi muito bem ali no papel dele de ser um cachorrinho de raça ali, perseguindo, parece o Chihuahua, né? Com as perninhas curtas ali, perseguindo os caras, até tentou sair jogando, foi bem, sofreu falta no ataque, fez tabela e tal. Ele não teve muito mais tempo pra mostrar muita coisa e entrou numa fogueira ferrada, né? Porque para suprir o Vila Sante, né? Tendo que recompor e ajudar um pouquinho a sair do sufoco. E pra mim foi bem, tá? Acho que o Dodi, ele vai ser uma reserva de luxo do Grêmio, né? Pra mim é surpresa, tá? Quando o Dodi veio, eu achei que tinha sido uma contratação assim daquelas assim, meu Deus, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de reconhecer, tá? Mas foi bem. Aí o Natan e o Gustavo Nunes entraram bem pra cacete, né? O Gustavo, ele acabou ficando muito isolado ali, e ele teve um pouco Claro, criou a jogada do gol, né? O Natan pega a bola, não lembro quem que corta, se é o JP ou se é o Eli, e o Natan sai rápido pelo meio, já dá o tapa, e o Gustavo Nunes acelera o jogo, cara, me surpreendeu, ele foi bem rápido ali, e é como eu falei, se fosse Soteldo não era gol. E aí cruza pro meio, o Natan muito bem posicionado, faz o gol. Melhor posicionado que o JP Galvão. Se vocês observarem, o Natan chega muito antes do JP Galvão, que é o centroavante. Ele não acompanhou a jogada na mesma velocidade. Se não tivesse o Natan ali, o Grêmio não teria feito gol, porque o JP estava muito para trás. Mas os dois gols entraram muito bem, cara. E o Gustavo Nunes não conseguiu produzir mais pra gente, porque ele ficou muito isolado com a menos, né? E aí ele tentou brigar um pouco ali, mas sempre tinha dois nele ali, um no bote, outro na cobertura. Mas ele, dentro do possível, prendeu bem a bola e tal. E fez o que pôde, né? Depois entrou o Gustavo Martins muito no fim, já ali, sem muito o que fazer, só pra fechar a casinha mesmo. E aí, por fim, né, o Renato. Não gostei da escalação inicial com o Galdino, e não iniciaria com o PP. Isso eu tô falando o que eu disse antes do jogo, né? Apesar do PP ter ido bem. Teria iniciado com Dodi e Gustavo Nunes lá na direita, né? Dodi no meio e Gustavo Nunes na direita. Então, o que eu penso é que dar certo não quer dizer que estava certo desde o começo, né? Eu penso dessa forma. Mas que bom pra gente, né? Que bom que deu certo, a gente tá vivo. E uma coisa que nem o torcedor mais pessimista do Grêmio pode duvidar nunca
é dessa desgraça dessa imortalidade, né, cara? A gente é motivo de piada por conta disso às vezes, né, dos outros times ali, quando a gente é eliminado e tal. Mas hoje, cara, na Argentina, num lugar inóspito ali, né, com a torcida dos caras fazendo o papel delas muito, fazendo o papel deles muito bem, né? A torcida dos caras apoiou bastante e tal. Acho que até que o Estudiantes fez um jogo um pouco inspirado, mas muito porque o Grêmio jogou muito bem defensivamente, né? É, e com um a menos, né? Faltando 30 minutos de jogo ainda. E mesmo assim o Grêmio conseguiu, faltando 25 minutos, sei lá. E o Grêmio conseguiu se suportar e ainda fazer um gol e desenhar uma nova batalha de La Plata ali. Dessa vez com menos violência, apesar de ter tido violência igual, né, Enzo Pérez. E mesmo assim a gente conseguiu sair, não sem tomar susto, né? O cara estava impedido do gol deles por 1 milímetro. Mas estamos vivos, cara, estamos vivos. E o Estudiantes perdeu uma grande oportunidade hoje de eliminar o Grêmio. Perdeu uma grande oportunidade. Porque se eles ganhassem, o Grêmio estaria praticamente eliminado, cara. Não matematicamente, mas praticamente eliminado. E acho que talvez o Estudiante vai se arrepender lá na frente de não ter matado hoje, né? Claro, o Grêmio não tá classificado ainda, lógico, tem muito risco ainda, o Grêmio tá muito atrasado, né? Mas, né, nós temos ainda um confronto direto com o Estudiantes em casa e nós temos o jogo contra o Ashpato fora, para decidir a vida de novo, né? Também vai ser um jogo de vida ou morte lá, porque o Grêmio não pode sonhar em perder lá, né? O Grêmio precisa ganhar, ou no mínimo empatar, mas eu nem gosto de contar com empate, né? Então, tentando de forma equilibrada falar aqui, não pensem que eu não tô por dentro, o coração não tá acelerado, tá? Mas eu preciso me controlar um pouquinho aqui para falar. E tô muito feliz, cara, com a vitória. Nossa, cara, um alívio essa vitória. Duvido que os gremistas estejam se sentindo dessa forma, né? Aliviados, assim. O jogo foi um pouco menos tenso do que eu imaginava até a expulsão, mas depois foi foda, cara. Depois eu fiquei tenso, fiquei preocupado. Nossa, fiquei enlouquecido ali. Mas deu tudo certo para nossa felicidade, né? Parabéns para quem foi para Argentina. E antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um reconhecimento aqui, porque a gente costuma falar muito mal da imprensa quando eles fazem cagada e dão barrigada, né? Mas para quem tava assistindo o jogo, que eu imagino que todo mundo, né, na Star Plus, ali na ESPN, deve ter visto que, eu acho que 40 segundos, 30 segundos antes de sair o gol do Grêmio, o Paulo Calçade falou o seguinte, não com essas palavras, mas mais ou menos assim: bom, agora o Grêmio é difícil e tal, mas o Grêmio tem uma oportunidade, né? Com o Natan e com o Gustavo Nunes, eles têm a oportunidade de pegar uma bola de contra-ataque, acelerar para cima dos zagueiros que já estão cansados, fazer um gol e matar o jogo, né? Segurar o jogo e levar essa vitória para casa. Mais ou menos isso que ele falou, tá? Cara, um comentário genial. E parecia que ele tava desenhando o gol do Grêmio, cara. E ele falou isso 30 segundos antes do gol acontecer. Espetacular. Então fica aqui meu reconhecimento ao Paulo Calçade, que cara, parabéns, cara. Comentou de forma equilibrada o jogo inteiro e, e foi muito feliz no comentário do gol. Muito feliz, cara. Muito feliz. É um cara que sabe ler o jogo. Ele consegue ver o que tá acontecendo em campo, ler e traduzir pro telespectador, né? É uma habilidade que eu não tenho, por exemplo. Eu não consigo fazer essa leitura tática do jogo assim, dessa forma. Até porque eu sou torcedor, né? Eu fico ali na adrenalina e tal, e a gente fica muito mais cego do que deveria. E o que é natural, né? O que é natural. E ele, equilibrado como conseguiu fazer essa leitura e foi sensacional, cara. Foi sensacional. Ele simplesmente desenhou o gol do Grêmio antes de acontecer. Então fica meu reconhecimento aqui ao Paulo Calçade. E terceiro jogo sem levar gol, né? Muito importante. E dois deles jogando com o Rodrigo Eli. Vejam só, né? Que loucura. Espero que ele pegue confiança. Espero que pegue confiança e possa a partir daí calar a boca de todo mundo. Nada faz um corneteiro mais feliz do que ter a boca calada por um jogador que ele criticava, tá? Então, e que o Rodrigo Eli cale a minha boca pro resto da vida. Bom, vídeo longo, né? Mas porque o jogo era importante, ia gerar uma repercussão grande, ganhando, empatando ou perdendo. Felizmente ganhamos, estamos vivos. E a partir de agora, obviamente, né? Acho que a gente caminha para se classificar, acredito bastante, tá? Especialmente porque o Estudiantes tem um jogo difícil na altitude lá, embora o The Strongest seja um time horroroso. É altitude, né? É altitude. Então eu vou torcer amanhã para dar um empatezinho maroto ali no Ashpato do The Strongest. Ou o The Strongest ganhar, né? Porque o Grêmio pega eles em casa depois, daí tem confronto direto. E vamos ver o que acontece. Né? Foi fundamental a vitória para não morrermos antes, né? Não morrermos na praia. E o Grêmio, apesar de não ter o melhor time da Libertadores, o Grêmio tem uma camisa pesada, cara. Eu não costumo desrespeitar adversário que tem camisa pesada, então não desrespeitem o Grêmio. O Grêmio
sabe jogar Libertadores, o Renato sabe jogar Libertadores, o Kahneman sabe jogar Libertadores. Então, se tiverem oportunidade, matem o Grêmio, porque senão o Grêmio pode te matar. Um abraço, se inscrevam no canal e curtam o vídeo aí. Valeu!